Bom, voltando então, nós vamos passar aqui alguns slides explicando exatamente esse tema. É o que a gente comentou aqui na abertura, o ranking do Doing Business e a consolidação da Rede Sim no município do Rio de Janeiro. Primeiro, eu vou responder duas perguntas que alguns podem fazer mentalmente ou não. Se eu colocar aqui, de repente vão falar que faz sentido responder isso logo na abertura. Primeiro, quem que está vindo aqui falar do assunto para vocês? Né? Os profissionais, contabilistas, que lidam no dia a dia com as empresas. Nós, no meu caso, eu, José Ricardo, sou secretário especial da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que hoje é vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a secretaria que até março desse ano era ligada à Presidência da República. Por uma reestruturação, a gente passou a ser vinculado ao MIDIC. Tá? Lá nos anais da história, ela já foi parte do MIDIC. E nós temos como algumas competências, eu pincei algumas aqui, formular, coordenar e articular políticas e diretrizes para o apoio ao microempreendedor individual, à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao artesanato. Tá? Então, o diretor Natan, ele acabou já meio que respondendo, né, isso aí. Falou, nós representamos a micro e pequena empresa. E quem está aqui lida no dia a dia com micro e pequena empresa, é por isso que a Secretaria, a SEMP, fala do assunto e que capitaneia isso junto com a Receita Federal, com outros parceiros. A grande empresa, citar aqui a fábrica da Fiat que abriu lá em Pernambuco, ela não teve problema com o seu registro. Com certeza tinha despachantes, tinha escritórios lidando com isso, e isso não foi nenhum empecilho para ela. Quem sofre pelo prazo, pela dificuldade, pelo custo da legalização de empresa, são as empresas menores. Programas e ações de qualificação e extensão empresarial voltados à MPR e as ações no âmbito da Rede Sim. Tá? E, por falar em microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato, quantos são? Qual que é o universo? Então, é uma coisa assustadora o tamanho da responsabilidade. Tá? Nós atingimos 7 milhões de MEI no Brasil, 8 milhões de micro e pequenas empresas, aqui contemplando aquelas MPS também fora do Simples, não é apenas Simples, tá? Em outros regimes de tributação. E os artesãos, aqui tem um asterisco, porque o artesanato é um público nosso que, de acordo com o IBGE, são 8 milhões e meio. Mas existe um overlapping aí, uma sobreposição com MEI, e por isso nós temos como projeto da Secretaria fazer um censo do artesanato. É um setor, um segmento muito importante no Brasil, a gente tem uma riqueza enorme e a gente pode explorar melhor isso e conhecermos o nosso público na profundidade. Tá? Então, respondendo, eu sempre que tem como missão promover políticas públicas para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e artesãos, por meio da articulação entre atores públicos e sociedade, de forma inovadora e sustentável. Então, se tivesse que pensar se a gente está dentro do objetivo nosso, esse tanto de plaquinha na mesa aqui, e vocês aí na plateia, faz com que tenhamos articulação entre atores públicos e a sociedade. Né? E é isso que a gente está falando, a Rede Sim é isso. E é um projeto que também foi colocado, se eu não me engano, foi pelo Jauber, falando que tem 10 anos. Né? Realmente ela faz em dezembro desse ano 10 anos. E num país continental como o nosso, não existe um projeto de interligar todos os órgãos que interagem para abrir uma empresa que seja de hoje para amanhã. Por isso é uma constante, é um crescimento, é um desenvolvimento que a gente observa nesse projeto. Todo mundo está trabalhando muito sério nisso e ele tem avançado a passos largos. E aí a gente vem para o Doing Business. Se a percepção antes da Rede Sim era do difícil, né, é complicado e tal, a Rede Sim vem para a gente ter uma linearidade na abertura das empresas dentro daqueles passos. Tem algumas premissas que a gente vai mostrar aqui no slide. Senhoras e senhores, como contabilistas, como empresários contábeis, conhecem isso, mas a gente sabe que
o impacto disso ele vai sendo percebido aos poucos, né? Por isso que o complicado para o simples, a coisa tem um grande caminho nisso aí. E o histórico de classificação do Brasil, tá? Doing Business mede, analisa e compara as regulamentações aplicáveis às empresas em diversos países. Conforme o último relatório, o Brasil está na 123ª posição de 190 países. Não é uma posição bacana, não é uma posição legal. Tá? A pontuação do Brasil é a média ponderada dos municípios do Rio de Janeiro, e aí pegando a população atendida, 39%, e São Paulo, 61%. Como dito, o Rio de Janeiro contribuiu para o Brasil melhorar no ranking, né? Mas ainda assim a gente está para cima do 100º lugar, e a gente espera, com todo o movimento que é feito esse ano, a gente subir um degrau muito grande nisso aí e abreviar nossa posição, né? Reduzir ali a nossa posição no ranking. Lembrando que a Rede Sim, ela é uma legislação, que eu falei que ela vai fazer 10 anos agora em 2017, que ela é compatível com as melhores legislações existentes em outros países. Então, assim, se ela é compatível com a legislação de outros países, se a gente implementá-la de uma forma correta, a gente pode brigar pelas primeiras posições, né? Não tem porquê. O brasileiro é um povo tão batalhador, inventivo e resiliente, cheio de qualidades que a gente tem, a gente tendo uma legislação compatível com outros países, se conformar com uma posição como essa. Tá? E aí tem o histórico do ranking. Vejam que a gente sempre patinou, mais ou menos, na posição que a gente está, né? 2010, 125, aí eram 183 países, 129, 132, 137, aí melhorou em 2015, 110, 121, 123. Então a gente, paradigma aí, o nosso desafio é reduzir pelo menos para 2 dígitos, né? E cair bastante. A gente sonha aí subir uns 50 posições de um ano para o outro aí, e é possível. E com 123, aí a gente pensa o seguinte: não, mas o Brasil, com certeza quem está à frente do Brasil são os países chamados de primeiro mundo, né? Lá já está tudo organizado, e nós temos, a maioria desses países estão à frente do Brasil, e do Brasil para trás tem os nossos concorrentes aí, né? Vamos dizer assim, os países que mais competem conosco. Mas não é bem isso que a gente vê. Vejam lá no BRICS, a Rússia, 40º lugar, a China, 78º, a África do Sul, 74, e a Índia, que está ali pau a pau conosco, ali nos 130, né? E, olhando a América Latina e Caribe, a gente tem México muito bem colocado, na faixa de 40, também 47, Colômbia 53, Argentina melhor que a gente, aí aqui a gente não pode perder para a Argentina. Brincadeira, eu estive lá agora terça-feira, segunda e terça-feira, numa reunião com o secretário da micro e pequena empresa da Argentina, e é parceria, né? Disputa não, desde que a gente seja melhor que eles. Uruguai, olha lá, 90º, Paraguai 106. Então, assim, a gente acaba, nesse ranking aqui, a gente perde para a Índia, que está empatado, empate técnico aqui dentro da margem, e a Venezuela, 187. Então, nós temos condições de melhorar bastante. E não é sonho, não, é condição, como eu disse. E olhar por dentro, o que impacta na pontuação do Brasil? Tá? Abertura de empresas é o tema nosso aqui hoje, posição 175. Obtenção de alvará de construção, também é uma posição muito ruim, 172. A parte de fornecimento de eletricidade já está bem colocado, 47. Mas também não dá para, e esse aqui é política pública, né? A gente não pode pausar e arrefecer os nossos esforços aí, porque se há uma competição entre países, os outros estão investindo, né? E aí eles melhoram em relação ao Brasil. Registro de propriedade, 128, execução de contratos, 37, pagamento de impostos, 181, o Belmiro vai abordar isso um pouco, tem um grande projeto da Receita Federal, junto com as fazendas, né, de uma forma geral aí, mas ele vai abordar isso nos slides. Obtenção de crédito, 101, então aqui o sistema bancário, Banco Central, regulação. Eu falava aqui um pouco antes que a Secretaria da Micro e Pequena Empresa tem grande interesse nisso, porque são formas de garantia, a gente sabe que a garantia é um gargalo ao crédito hoje em dia, isso é discutido aqui nesse item.
Proteção dos investidores minoritários, 32º. Então, nos outros países deve ser uma coisa muito ruim para eles, porque a gente acha que tem como melhorar para o Brasil ainda, e a gente está bem. Comércio internacional, 149. Eu disse que eu estava na Argentina tratando de comércio entre microempresas Argentina e Brasil. É algo que é possível, a gente pode acreditar que isso vai acontecer já com algumas questões no acordo bilateral que foi assinado no ano passado. Tá? E a resolução de insolvência. Então, assim, vejam que tem algumas disparidades. O que puxa a gente para baixo são esses itens mais pesados, né? A abertura de empresas, pagamento de impostos, obtenção de alvará de construção. Existem projetos em todos esses. Nós temos aqui também a Isabel Laércio, eles são do programa Bem Mais Simples Brasil, que é da Secretaria de Governo, lá da Presidência da República, que acompanha os projetos prioritários do governo federal, e é onde a gente investir, se a gente investir alguma energia, né, empenhar ali, esses projetos vão trazer uma melhoria para o Brasil, no ambiente de negócio como um todo. Então, isso aqui é acompanhado pelo Bem Mais Simples. Então, isso aqui, ó, temas de impacto estadual, municipal e federal. Isso aqui tem... As 3 esferas de governo participam e podem e devem ter ações para melhorar isso aqui. As de cá são mais regulação, às vezes, de ordem federal e tal, mas também não tem nada aqui que seja voo solo. Não tem um indicador aqui que a gente resolve, mate no peito e resolve sozinho. Por isso a questão da parceria que foi falada aqui no início. Tá? Então, aí fazendo a comparação, o ranking Brasil e Rio, vejam que na questão da abertura de empresas, se a gente tivesse, tem até um outro clique aqui, ó, se a posição 158, se fosse medido apenas pelo Rio. E na ponderação, se fosse só São Paulo, como é 175, a posição do Brasil seria maior. Esse cálculo a gente não tem aqui. Mas isso aqui a gente tem que reduzir bastante, né? Porque é isso que vai trazer uma condição do Brasil cair para menos da 100ª posição. Execução de contratos, então é tudo muito próximo, não tem um item que a gente fale assim, ó, há uma grande diferença, então com um comportamento um pouco homogêneo, sendo que o Rio está melhor em alguns indicadores. E o que o indicador abertura de empresas verifica? Um gráfico como esse, que tem custo com tempo, sendo que aqui foi dividido pelo Banco Mundial em etapas de pré-registro, registro, incorporação e pós-registro até a abertura da empresa. Né? E ele mede o tempo em dias, o custo em percentual da renda per capita, porque aí ele consegue relativizar em relação, né, conforme os países, aí, a renda per capita de cada país. Mas ele observa, tem uns atributos, por exemplo, quantidade de procedimentos, e vocês vejam, o Brasil tem 11 procedimentos aqui, e o capital mínimo exigido, mas é exigido para abrir o empreendimento. Então, quando bate isso aqui no liquidificador, dá uma posição nossa no ranking. A parte de redução de procedimentos a gente já vem observando também. Tem alguns até que a metodologia do Banco Mundial a gente questiona, e vocês vão poder observar aqui na próxima, e a gente quer já enxugar isso. Agora, essa tela é bastante importante, tá? São os pressupostos. Quando o respondente e os questionários do Doing Business já estão na rua aí, por isso que eu peço bastante atenção quem está de posse de um questionário desse, fazer o estudo do caso que está sendo proposto, e não vamos dizer, o histórico do que eu vi no ano passado de todas as empresas, não, é a análise de um caso concreto, né? E aqui a gente vê que essa empresa é uma sociedade limitada com 5 sócios e é 100% nacional. Então você já começa a imaginar, idealizar essa empresa. Ela está situada nas maiores cidades do país, no caso do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Então quem é aqui do Rio vai pensar uma empresa com 5 sócios, 100% nacional aqui no Rio. O capital inicial dela é 10 vezes a renda per capita do país, tá? R$323 mil. E qual que é o faturamento? Qual que é o porte? É uma empresa que Opa, peraí, inverteu aqui o... Tá bom, puxa a outra caixinha de uma vez ali. É uma pequena empresa. Uma pequena empresa dentro da Lei Complementar 155. Tá? Então, ela fatura 3.200.000, faturou, né, no ano passado, de acordo com o caso colocado, R$3.231.000.
e tem de 10 a 50 empregados, todos brasileiros. Você vai imaginando, né, o balãozinho imaginando como seria essa empresa. Do ramo industrial ou comercial, geral, não tem nenhuma especificidade, tá? Assim como produção ou venda de produtos ou serviços ao público. A empresa não é qualificada a qualquer incentivo de investimento ou benefícios especiais, e ela não realiza, vende para fora do país e não manipula produtos sujeitos a regimes especiais de impostos, então não tem bebida, cigarro, não é o caso. Tá? Então, é uma pequena empresa brasileira e vocês que tratam com essas empresas no dia a dia têm que imaginar qual que seria o esforço para fazer a abertura de uma empresa como essa, ao responder o questionário. A empresa não possui imóvel próprio, aluga, e aí tem um critério que daria R$4.000 também em relação à renda per capita, R$4.000 por mês e um contrato social de 10 páginas. Pronto, é o caso que precisa ser analisado na hora da resposta. Então, a gente foca bastante nisso, porque às vezes tem um colega que está com o questionário do Doing Business e pegou a empresa enroscada no mês passado e que está com raiva, está apaixonado ali pela situação ainda, com aquela raiva, e desconta no questionário e acaba prejudicando o Brasil, e não era esse o caso. A gente não está pedindo aqui para marretar nada, mas para olhar o caso específico, é aquele negócio de esterilizar todas as situações que estão fora disso, né? Então isso é muito importante, e porque a gente, ao trocar com colegas do governo de outros países, a gente vê que quem está respondendo do e-business em outros lugares, eles têm essa consciência bastante colocada, porque eles não querem prejudicar o país para descontar ali, não é a hora, né? Isso aí a gente faz em outros locais, inclusive agora a Secretaria retomou o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, que tem lá 110, 112 entidades representativas, lá é o lugar para levar as reclamações lá, que a gente vai tentar resolvê-las todas. Pronto, então, e aí, número de procedimentos, comparativamente. Aqui tem homem e mulher, porque, pela regra, tem países que tem diferenciação, não é isso? Não sei por quê, mas assim, tem, não sei em que pé, na verdade, que se dá isso, mas é colocado para ficar correto. E aí nós temos 11 procedimentos registrados, tanto aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, e 11 do Brasil, e o melhor índice da América do Sul é o Uruguai, com 5 procedimentos. Então, com 5 passos, ele faz a abertura de uma empresa. Tá? Duração de dias. 79 o Brasil, 79,5, porque São Paulo estava com 101 dias, 101,5 dias. E o Rio de Janeiro, aqui muito melhor do que o número de São Paulo, 45 dias. São Paulo agora, a gente, num empenho muito grande que foi feito por todos os parceiros que vocês têm ouvido aqui, implantou a rede SIM no município, porque no estado ela já funciona, aqui como no estado do Rio de Janeiro, e a meta lá é trazer para 7 dias a abertura de uma empresa, que é comparável a prazos que a gente já tem no Brasil afora. Né? Então, assim, em estados do Brasil, a gente consegue abrir em uma semana uma empresa de baixo risco, dentro da lógica do baixo risco. Isso não é nenhuma mágica que a gente está falando aqui, não. Então, o município de São Paulo pretende trazer para 7 dias, a gente sabe que as capitais são mais complexas, então esse negócio de abrir em 1 dia, 2 dias, como a gente já vê em algumas cidades, para trazer para São Paulo e Rio de Janeiro ainda não estamos nesse ponto, mas para uma semana, 10 dias é algo que é bastante palatável, é isso que a gente está perseguindo. Tá? Então, o Rio de Janeiro com 45 dias, e nesse esforço que vai ser aqui falado logo na sequência, com ações concretas da Junta Comercial, do Estado, do município do Rio de Janeiro, a gente consegue ter, agora tem legislação nova, que eu não vou tratar aqui para não bater a carteira, mas que já ajuda a gente, e para reconhecer a questão, quando a gente fala do baixo risco, da autodeclaração. A autodeclaração é aquilo que o empresário ele pode falar que o empreendimento dele tem uma certa metragem, não trata de produtos perigosos, químicos, não sei o quê, ou seja, é baixo risco, ele assina e o Estado passa a reconhecer aquilo. Não precisa esperar a fiscalização ir lá para depois
autorizar o funcionamento da empresa, né? É passar da desconfiança para a confiança no cidadão, novamente, até porque se ele fizer alguma coisa errada, ele vai responder, né? Como qualquer pessoa responde se der uma declaração falsa. Então, com isso, a gente tem um ganho enorme. E são conceitos, perceba que são conceitos, não tem nada de outro mundo aqui. E a gente tem os casos emblemáticos, né, e tristes, inclusive, como o da Boate Kiss, que o bombeiro falava que ele tinha milhares lá, centenas de processos e empresas a serem fiscalizadas antes de chegar na boate. Porque a loja de sapato que não tem risco nenhum, ou a farmácia que está dentro de um shopping, está na lista de fiscalização. Por isso o conceito do baixo risco é interessante. Você direciona os esforços do Estado para aquele que precisa ser fiscalizado, né? A banca de revista, o comércio normal, o barzinho, isso aí a gente consegue liberar para ele já funcionar. Isso não quer dizer que ele não vai vir a ser fiscalizado, mas ele já pode abrir suas portas. Tá? O custo, o Brasil está bem colocado em questão de custo. As nossas taxas e tal, elas estão inferiores comparativamente à média mundial. Em questão do capital mínimo também, são 10 economias, são 10 países aqui, né? Bom, e por que são os 11 procedimentos? Eles estão aí listados, tá? Aí vem verificação de nome empresarial, aí vem tempo e custo. Pagar as taxas de registro, tempo e custo. Obter o registro, aí a junta chama como integradora, ela chama o CNPJ, NIRI, ela pega o número do NIRI, que é o registro, a certidão de nascimento, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Escrever no ICMS, 7 dias, e o custo. Inscrever-se no registro de contribuintes da Secretaria de Fazenda, prazo e custo, quando sim, quando não. Obter o certificado digital, isso aqui já é considerado pelo Banco Mundial também, tá? Custo de R$ 282 a R$ 1.890, isso aqui tem aquele por prazo, A3, né, quantos anos que vale e tal, mas a gente sabe que na média R$ 200 você consegue um certificado digital hoje em dia. Solicitar ao município uma autorização de licença de funcionamento, prazo e custo também. Aí depois tem a esfera federal, aqui a gente já tem discutido bastante com o Banco Mundial, porque por meio de uma ação você faz todas, você não tem uma inscrição específica de FGTS, então a gente sabe que isso aí já avançou bastante, via Caixa Econômica, né, a gente faz a inscrição lá. Então, apesar de estar simultâneo aqui, mas não agrega dias, mas agrega número de atos. E aí isso é um dos componentes para classificar o Brasil também. Então a gente quer enxugar isso aqui em número de atos e certamente, obviamente, no número de dias que temos para abrir uma empresa. Tá? E qual o instrumento do Brasil para melhorar no quesito abertura de empresa? Lembram que tem pagamento de impostos, regularização de imóveis, internacionalização, comércio internacional e tal, mas a gente está falando aqui de abertura de empresa. Nós temos a Rede Sim. Ali o marco legal está 147 de 2014, que é quando teve a última alteração, mas é uma lei de 2007, tá, que criou a Rede Sim. E aí ela tem algumas premissas que muitas vezes o importante mora no que é simples, né? A entrada única de dados e documentos. Então, eu vou fornecer minha informação para o Estado uma única vez a cada etapa. Eu não preciso levar meu endereço, fornecer meu endereço para o órgão A, para o órgão B, para o órgão C, que era aquela via sacra que existia no modelo anterior, antes da ideia da Rede Sim. Os atos cadastrais desvinculados de exigências fiscais. Você tem débito perante o fisco, você pode abrir, você pode fechar uma empresa, isso aí está atribuído ao seu CPF, você vai regularizar isso depois, mas não te impede o ato de empreender. Licença de baixo risco emitida de forma automática, a gente falou disso agora. Baixo risco, marquei lá, assinei, me comprometo, ele deixa que eu possa operar. O licenciamento desvinculado de regularização fundiária. E aí, alguns locais, Brasília sofre muito disso, a gente tem problemas com o registro do terreno e a Rede Sim, ela faz com que isso seja tratado na sua esfera, não vincula a abertura da empresa. E o acesso franqueado aos dados da BNE, a Base Nacional de Empresas. Hoje nós temos a CNE, que é o Cadastro Nacional de Empresas, e a BNE é um projeto que já está em andamento e que vai ser uma base para que todos os órgãos
possam consultá-la. E você, imagina num mundo ideal, onde a gente vai chegar nele, não é um ideal que não seja alcançável, que uma empresa vai transferir sua sede de um estado para o outro. A junta comercial do outro estado, ela tem todas as informações na BNE, né, e aí a gente consegue já começar a dar andamento nisso, e depois os registros que ela tem que arquivar lá, a gente digitalmente migrar para isso. Então, assim, o mundo digital permite a gente muita coisa, e a parte da BNE é uma base disso, que vai propiciar toda uma modernidade na parte de registro, tá, brasileira. Aqui a gente tem muitos ganhos. Imagina, tem projetos nossos, tem um projeto da Secretaria que chama Certo Simples, e ele mira buscar aqui na Base Nacional de Empresas informações das empresas para os bancos, desde que o contribuinte, o cliente, queira fornecer aquelas informações. Mas aquele dossiê de pegar crédito e tal, isso aí pode acabar se a gente tiver os dados todos numa nuvem que seja homologada, né, certificada digitalmente. Então tem muita coisa que o céu é o limite do que a gente pode fazer se tiver uma base concisa, correta, com conformidade, né, com atualização. E aí a etapa é uma linearidade, que a Rede Sim prevê, tá? A parte da viabilidade, seja de nome, seja locacional, que é feita lá no início do processo. Depois a gente passa para o segundo bloco ali, que é o registro propriamente dito, que é o contrato social. Aí a junta, como integrador estadual, chama o fisco, chama o CNPJ, o fisco estadual, o fisco municipal, e devolve aquilo para o empresário, para o contador. E depois a parte do licenciamento, que é o último bloco. E aí a gente tem defesa. Esse aqui é exemplificativo, né, porque a gente tem outros órgãos conforme a atividade empresarial. Se for uma fábrica de sabão, tem que ter até do Exército aqui, por conta do ativo, né, o perigoso lá, a questão do químico. Mas isso aqui são os principais: Defesa Civil, Ambiente, Anvisa, que é o Bombeiros aqui. Então, isso aqui a gente vê. A Receita Federal fez um workshop no final do ano passado que teve uma discussão Brasil com o Canadá. O modelo do Canadá é exatamente esse. E tem a governança, que nós temos o CGSIM, que ele tem a participação dos órgãos dos estados, as juntas comerciais estão representadas, a secretaria faz a presidência do CGSIM. E lá no Canadá também tem um órgão de governança, só que lá eles se reúnem, acho que 3 vezes ao ano, a gente reúne 6 vezes ao ano, a gente ainda reúne mais. Cantar vantagem aí de alguma coisa, né? Então, assim, esse é o modelo onde a junta faz, e o cidadão interage com o único órgão. Você tem a integração, seja ela virtual ou também com a barriga no balcão. Se ele quiser ir à junta comercial, a junta se encarrega de chamar município, estado, governo federal, outros órgãos de registro também vão descarregar aqui as informações, e o cidadão faz uma única interação, tá? E aí agora a gente passa, não é isso? Para o digníssimo amigo Veloso, que vai falar já na perspectiva da junta. Nós falamos da Rede Sim, né, como um todo, como uma lógica, ela já está implantada, tem vários parceiros, e um parceiro fundamental, como colocado no slide anterior aqui, é a junta comercial. Bom, novamente, boa tarde a todos. Vou começar aqui o meu papo com vocês, só fazendo um registro aqui dentro da colocação, Zé Ricardo, se você me permitir, que na medição do ano passado do InBusiness, infelizmente, o Rio de Janeiro poderia ter avançado mais e ajudado o Brasil a avançar mais, mas na medição que ocorre agora, no mês de junho, março, primeira quinzena de julho, nós estamos no auge de uma greve dos funcionários da junta comercial. Então, o nosso prazo ali aumentou bastante em relação ao normal, independente das novidades que a gente está fazendo, que nós vamos abordar aqui. Então, feito esse registro, eu começo falando, eu sou um cara positivista, então eu começo falando de coisas positivas. Como a presidente Vitória hoje me acompanhou lá em Duque de Caxias e fez um belo pronunciamento, nós temos que acreditar no Brasil, acreditar no Rio de Janeiro, acreditar em vocês e acreditar em nós. Eu acho que todos nós estamos num processo de mudança e nós temos que acreditar que essa mudança é positiva e é para melhor, né? Então, o dado de registro de abertura de empresas na junta comercial é um dado positivo.
e ele melhorou na comparativo com maio em relação ao que estava de janeiro a abril. Ou seja, nós estamos aumentando o volume de abertura de empresas em relação ao ano passado. Então, isso é um primeiro sinal da economia. A economia ela dá vários sinais, né, de que nós temos esperança de que o futuro vai ser melhor, independente da gente estar vendo uma realidade muito triste e muito dura de fechamento de lojas, de fechamento de negócios, de desemprego em alta, que é uma realidade muito triste no nosso país. Acho que nenhum de nós mereceria isso. Mas nós temos que combater com otimismo e acreditar que no horizonte vamos ter dias melhores. E esse dado de registro empresarial da Junta Comercial, ele atesta isso. Na sequência, um outro trabalho importante que a gente faz, e dentro disso, justamente essa reunião que a gente fez hoje de manhã lá em Duque de Caxias, é muito importante. Depois de amanhã estaremos em Cabo Frio, outro município, mas Caxias é um município estratégico aqui no Rio de Janeiro, porque é um dos 5 maiores municípios do estado em força econômica, tem muitas indústrias, e a gente está buscando o quê? Não só a integração, aqui nós temos 66 municípios integrados, dentro do espírito da Rede Sim, a gente considera integrado um município que responde à viabilidade de forma automática no sistema da Junta Comercial, a viabilidade locacional de abertura do negócio. Tá certo? Nós estamos buscando mais do que isso. Nós não estamos buscando só a viabilidade de abertura de negócios, nós estamos buscando a emissão do alvará online. Ou seja, que o empresário, após abrir a sua empresa, o seu registro na Junta Comercial, com todos os dados fiscais, ele possa emitir o seu alvará de forma online. E hoje nós já temos 20 municípios fazendo isso, inclusive o município do Rio de Janeiro, que fará uma apresentação aqui em seguida. O município do Rio, em 75% dos negócios de baixo risco, ele já opera um alvará online interligado ao regime do sistema da Junta Comercial. Nós temos alguns municípios que funcionam um pouquinho melhor do que outros. Isso faz parte da vida, mas nós estamos buscando ampliar esse número para que a gente consiga, em breve tempo, ter o estado inteiro de uma forma automatizada, né, porque é possível. A Junta dispõe de ferramenta para ajudar os municípios nesse sentido, e isso vai ser uma facilidade para os empresários, para os contadores, para os advogados que utilizam da Junta Comercial. Isso é um modelo, é um alvará emitido. Importante destacar o QR Code, que é um instrumento de segurança para qualquer pessoa, que através do seu smartphone tem um sisteminha que você pode medir se efetivamente aquele alvará é da sapataria do Veloso. Então, isso inclusive para fiscalização é um instrumento muito importante. Isso é uma modernidade que o sistema da Junta Comercial também oferece. No aspecto da Rede Sim, né, o Zé Ricardo falou a importância da integração com os diversos órgãos, né? Nós estamos fazendo diversas reuniões com a Vigilância Sanitária, temos uma reunião amanhã, Corpo de Bombeiros, temos nova reunião na semana que vem, mas eles já estão integrados no baixo risco. Então, hoje você já emite o certificado do Corpo de Bombeiros, o certificado de aprovação simplificado, via integração com o regime do sistema da Junta Comercial. Isso já está automatizado hoje, inclusive para o legado, para aquelas empresas que já estão abertas e que não estavam regularizadas no Corpo de Bombeiro. Elas podem se legalizar também. Então, é uma ferramenta de integração dentro do espírito da Rede Sim, que o Rio de Janeiro já dispõe para os seus empresários. Dentro desse aspecto fundamental, que eu acho que foi o Arnaldo que destacou aqui em sua fala, a Junta Comercial ela tem 2 comitês, né, importantes. Primeiro, o Conselho de Vogais, que é o seu conselho superior, e que eu gosto de destacar sempre, que é composto majoritariamente por representantes da sociedade. O governo é minoria nesse conselho. Então, é importante que a sociedade se aproprie disso, né? E se aproprie de um trabalho que o resultado é muito importante
para a sociedade empresária. E nós temos o comitê, o COGIRI, que é o Comitê de Integração, onde a gente faz reuniões em média a cada 45 dias. Agora a gente até diminuiu um pouquinho o ciclo versus as novidades que estão acontecendo, em onde a gente bota todos os órgãos envolvidos no registro e simplificação de negócios juntos para debater as modernizações, as melhorias, e assim um fala na frente do outro, né? Não tem ninguém que um disse-me-disse, né? Todo mundo pode ser testemunha do que aquele órgão está fazendo em benefício de melhorar essa integração e da simplificação dos negócios. Então, é um comitê que eu reputo como muito importante e fundamental dentro desse aspecto da Rede Sim e da simplificação dos negócios. Colaborando para a gente ampliar mais ou diminuir mais os prazos de abertura de negócios, com foco no doing business de forma imediata, mas no foco do empresário, no foco do contador, no foco do advogado que precisa da junta comercial. A gente baixou um decreto, o governador Pezão baixou um decreto, onde ele determinou um prazo máximo de 3 dias para abertura de negócio na junta comercial. Nós estamos monitorando isso desde semana passada, fizemos algumas modificações dentro do funcionamento da junta comercial para que a gente possa ficar estritamente dentro desse prazo. Então, nós estamos acompanhando diariamente para que a gente até possa conseguir esse prazo. Hoje está em 48 horas da entrada do protocolo na junta. A Secretaria de Fazenda, ela tem a inscrição estadual não para abertura de empresa, ela está interligada à junta comercial também. Mas nos demais casos, você tem que ir lá no balcão da Secretaria de Fazenda, e aí para o município do Rio de Janeiro, esse decreto também estabeleceu o prazo máximo de 5 dias, no âmbito da Secretaria de Fazenda do Estado. Então, foi uma modernização que o Estado fez, porque dentro daquela pizza que o Zé Ricardo apresentou anteriormente, do Doing Business, tem alguns aspectos que são de responsabilidade do Estado, tem outros aspectos que são de responsabilidade do governo federal e tem outros aspectos que são de responsabilidade de empresas privadas. Por exemplo, o Doing Business mede 2 dias para obtenção de um certificado digital. E isso são empresas privadas que fornecem, né? Mas é o prazo. Como ele já disse, tem a unificação de PIS e COFINS, que são procedimentos que vão diminuir. E nós estamos avançando na integração com a Secretaria de Fazenda para que você também diminua aqueles procedimentos, inscrição do ICMS, né? Para você diminuir procedimentos e prazos. E muito em breve, né? Ontem tive mais uma reunião lá dentro da Junta Comercial, nós estamos no limiar de lançar a nossa plataforma digital. Quando lançarmos a plataforma digital, o que ocorrerá no máximo até agora, a primeira semana de julho, nós estamos até... Ontem um dos debates era assim, mas a gente vai ter que parar o protocolo 2 dias, aí o Doing Business nesse meio do tempo aí, que a medição é em junho e tal. Então nós estamos contornando esses dados, mas ao lançar a nossa plataforma digital, como o contador ele vai poder entrar de forma digital na junta comercial, nós vamos ter abertura de empresa em menos de 24 horas dentro da junta comercial do Rio de Janeiro. Isso vai ser um dado realista, né? E de outros processos também. A gente está focando a abertura de empresas porque é o foco do Doing Business, né? O foco da medição do Banco Mundial, que isso vai ajudar o Brasil a melhorar o seu índice em relação ao mundo inteiro. Mas no âmbito da junta comercial a gente foca no nosso cliente, então ele tem outros atos que ele utiliza, que são as alterações contratuais e tal, que também vão ficar de uma forma muito mais ágil para a sua utilização com essa plataforma digital. Deixamos aqui 2 contatos, porque em relação a essas dúvidas de formulários do Doing Business, as pessoas que estão respondendo ao formulário podem ter, eventualmente, dúvidas em relação a esse procedimento. Então, o Delmir e o Bernardo é o secretário-geral da Junta, o Delmir é nosso assessor, como eu digo, o nosso prefeito itinerante da Junta Comercial,
ele roda os nossos 92 municípios, né? E aí estão aptos a tirar dúvidas de quem eventualmente precisar. Estamos à disposição. Temos o e-mail ali da presidência ou presidência 1, para qualquer utilização em que vocês precisem para ajudar vocês em eventuais processos, que eventualmente a gente sabe que tem um problema ou outro que acontece, né? Como dito aqui, a gente não deve focar na exceção, mas a exceção acontece. Então, estamos à disposição. Uma boa tarde para os senhores. Muito obrigado. Pronto. Vamos lá. Com relação ao município, nós, em parceria com o SEBRAE, em parceria com a SEMP, em parceria com a Juscerja, encontramos um caminho, tá, para viabilizar e melhorar o ranking do Brasil, né? Como bem exposto pelo Zé Ricardo, até mesmo na apresentação do Veloso, tudo começa no município, com a busca prévia do local. Então foi esse o nosso objetivo principal, né? Vamos focar na busca prévia do local, vamos otimizar esse sistema para que ao final possamos diminuir o prazo de abertura de uma empresa, tá? Então são esses os três normas, né, os dois decretos e a portaria, que de fato apoiou, né, que de fato proporcionou essa possibilidade de estarmos diminuindo também o prazo de abertura de empresas, em conjunto com o decreto de 46.000 do decreto estadual, como bem exposto pelo Veloso. Pois bem, o decreto municipal 43.259 de 2017, ele foi publicado no dia 30 de maio, em conjunto com o decreto estadual, foi uma força-tarefa entre Estado e município, onde foi instituído por esse decreto municipal a autodeclaração, tá? Vocês que são operadores do direito, operadores contábeis, sabem muito bem que atualmente, quando você faz a busca prévia do local, até então existem 3 saídas, né? Tem o deferimento automático, tem o indeferimento automático e tem a remessa para fiscalização, né, da sua busca prévia do local. Pois bem, esse decreto, deixa eu passar aqui, esse decreto, ele instituiu a autodeclaração, tá? O que vem a ser isso? Ora, se você está fazendo a sua pesquisa ali, né, referente à busca prévia do local, você tem a possibilidade, caso não tenha o deferimento ou indeferimento automático, de se autodeclarar, tá? Você declara que aquela atividade que você quer exercer naquele local que você indicou pode sim ser realizada. E, logicamente, posteriormente, você poderá sofrer fiscalização e você estará responsável por essa autodeclaração, tá? As 3 principais características dessa autodeclaração são as seguintes. Primeiro, que esse benefício ele só atende não atende às atividades elencadas no anexo 1 do decreto 41.287. O que vem a ser isso? Todas aquelas atividades de alto risco, a autodeclaração ela não vai atender. Você realmente, nesses casos, precisa passar por uma fiscalização. Um outro dado importante é que essa autodeclaração ela só é possível para aqueles bairros que são atendidos pelo decreto 322, que é a lei de zoneamento, tá? E o terceiro requisito, também que foi muito debatido com o pessoal da CLF, que nos apoiou na confecção desse decreto, é que a licença ela é conferida de forma precária, né? E é uma expedição de alvará de autorização especial. Por que isso? Ora, é uma forma de autoproteção até mesmo do município. Se você está se autodeclarando que você pode executar aquela atividade naquele local indicado, caso posteriormente se verifique que não é possível, o processo de cancelamento desse alvará tem que ser mais célere do que o normal, tá? Então foi nesse sentido que foi confeccionado o decreto nesses termos. Um outro dado importante
não sei se na apresentação do Veloso também estava. Atualmente, o prazo de abertura de uma empresa são de 45 dias. Tá? É o somatório do alvará, é o somatório da abertura da empresa, é o somatório da inscrição estadual pelo Cefaz, é o somatório da obtenção do INSS, do NIRI e de outros documentos federais. Isso dá 45 dias. Pois bem, com essas medidas que estão sendo tomadas, a gente quer diminuir de 45 dias para até 18 dias. Tá? Bom, por que eu estou pontuando essa questão? Pelo seguinte ponto. Dentro desse somatório de dias, tem um quesito, que no caso é a abertura, que é a obtenção do alvará, que nós computabilizamos com até 7 dias. Por que isso? Ora, eu até coloco aqui na apresentação da seguinte maneira. O prazo para obtenção de alvará. Na verdade, são 2 procedimentos, né? E com isso, 2 formas de... 2 prazos para se obter o alvará. Pois bem, o primeiro é o seguinte: você fez a sua busca prévia de local, não foi deferido ou indeferido automaticamente, você não pôde utilizar a autodeclaração. E agora, o que acontece? Bom, se vocês forem até o decreto 41.287, ele menciona que, no seu artigo 21, ele menciona que você, nesses casos, será encaminhado para o fiscal então utilizará dados do IPP, utilizará dados da própria legislação, utilizará o conhecimento dele de causa, já que ele é fiscal há muitos anos e opera naquela região. E ele tem até 2 dias úteis para isso. Ora, se passados esses 2 dias ele ainda não tem subsídios suficientes para deferir ou indeferir a sua busca prévia do local, ele tem o dever de ir até o local e fazer a vistoria. E ele poderá fazer isso até em 5 dias úteis. Então aí é uma somatória de 2 mais 5, 7. Por isso daqueles 7 que compõem os atuais 45 dias e que comporão no futuros 18 dias. Bom, mas isso é no caso em que não teve a busca prévia do local automática e não teve a possibilidade da autodeclaração. Do contrário, aí o prazo continua sendo o mesmo, de 24 horas, que é o que determina a lei no seu artigo 30 do decreto 41.287. Então é importante que vocês tenham claro esses dois prazos, né, para se trabalhar. Isso aqui é uma informação que eu conversei com o pessoal da SEMP, eles acharam bacana a gente colocar, eu coloquei, mas com certeza vocês como operadores sabem muito bem quais são os casos, né, de isenções para o alvará, estão lá elencados no artigo 18 do decreto 41.287, mais 2 específicos. É o caso do MEI e o caso das atividades executadas em favelas. Do contrário, você realmente tem que pagar a taxa. Essa taxa, hoje, ela está no valor de R$ 802,63. Tá? O procedimento atual é esse prazo de 24 horas e a Secretaria, né, de Fazenda, ela realmente espera ainda compensar esse valor. Então, às vezes, pode se estender um pouco mais para 48 horas, até que tenha a compensação desse valor do pagamento da taxa, mas o prazo é esse, é o que está estipulado em lei. Tá? Então, 24 horas para os casos de aprovação automática da busca prévia e até 7 dias úteis para os casos em que não seja possível a autodeclaração ou a resposta automática daquela consulta que você realizou. Somado a isso, também pela CLF, foi publicada no dia 24 de maio a portaria 662 de 2017, onde ela especifica o seguinte: ela determina que todos os locais, todos os shopping centers e centros comerciais sejam incluídos dentro do sistema. Então, com isso, teve um acréscimo também tremendo na obtenção de respostas automáticas. Como é que nós estamos hoje? Hoje, 65% da busca prévia do local ela é respondida de forma automática, ou deferida ou indeferida. Bom, com a publicação desse decreto, né, com a publicação dessa portaria, nós conseguimos sair de 65% para 75%. Tá? Quase 75%, 73,4%, mas quase 75%. Ou seja, tivemos um acréscimo aí de 10%
de resposta automática, tá? Não tá bom, né? O que seria o ideal? O ideal seriam 100%. Nós estamos trabalhando para isso, né? Para que isso ocorra, realmente tem que ser um trabalho árduo, um trabalho constante com a CLF, com a Secretaria de Urbanismo, com a Fazenda também nos apoiando, para que as áreas, os bairros que são atendidos por PEUs, né, sejam de fato incluídas dentro desse sistema. Uma vez ocorrendo isso, aí sim nós sairíamos desses 75% e iríamos para 100%. Prazo para que isso ocorra não temos ainda. Tá? É um trabalho contínuo, é um trabalho, eu entendo, de alguns anos, tá? Mas que agora a nossa secretaria, né, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, sob a liderança da Clarissa Garotinho, nós estamos utilizando, tá, de todos os esforços possíveis. Essa foi a incumbência dada pelo prefeito para que nós liderássemos esse grupo de trabalho. É um grupo de trabalho de âmbito municipal, onde estão envolvidos a Secretaria de Urbanismo, a CLF, a Secretaria de Fazenda, por meio do cadastro de ISS, Secretaria do Meio Ambiente, enfim. São secretarias fundamentais para que possamos, de fato, melhorar o ambiente de negócio na nossa cidade. Tá? Nós estamos nos reunindo de forma periódica, até mesmo nesse grupo de trabalho. Nós temos a participação da Juscerja, temos a participação da SESCOM, não só de órgãos municipais, mas de órgãos parceiros. Inclusive estivemos reunidos na última sexta-feira, já pontuamos algumas outras questões que precisam ser melhoradas, e assim, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, até às vezes uma vez por semana, a gente se reúne para encontrar saídas. Por exemplo, eu vou dar um dado para vocês. Hoje mesmo, eu estive no setor de cadastro de ISS, porque assim que saiu esse decreto 43.259, mencionamos isso nas redes sociais, recebemos vários elogios, mas também recebemos algumas críticas. E as principais críticas foram com relação à nota fiscal. Há uma discussão muito grande com relação a isso. Ora, se você tem o processo de abertura de empresa, você obtém seu alvará, e aí depois você tem que entrar num outro sistema para emitir a sua nota fiscal. Isso demanda tempo. Estive hoje com eles, nós já estamos traçando medidas para que diminua esse processo. Por exemplo, hoje, para você ter a nota fiscal carioca, naturalmente você precisa obter seu alvará antes. A ideia é que não tem essa necessidade. São processos que podem trabalhar de forma paralela. Uma vez você obtendo o seu CNPJ, já seria o suficiente para você estar emitindo a sua nota fiscal carioca. Você não precisaria obter primeiro o seu alvará para depois ter a sua nota fiscal carioca. Enfim, são ideias que nós já estamos em andamento com a própria coordenadoria de SS, né? E, enfim, pretendemos obter respostas o quanto antes para também estar otimizando isso, tá? Esse é o nosso papel, essa é a nossa função, desburocratizar o Brasil, desburocratizar a cidade do Rio de Janeiro, ainda mais nesse momento de crise pelo qual nós estamos passando. Precisamos sim encontrar mecanismos rápidos e fáceis para abertura de empresa na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Estamos empenhados nisso, estamos tendo um apoio muito grande dessas secretarias que são fundamentais para que isso ocorra, né? Principalmente a CLF, o cadastro de ISS, a Secretaria de Urbanismo também está nos apoiando muito nas suas últimas reuniões. Foi mencionado que realmente foi aberta uma comissão para a simplificação do licenciamento de obras. Né? A ideia é que consigamos otimizar, né, automatizar 70% disso. Isso trará um ganho muito, muito grande, não só para a abertura de empresas, mas principalmente para o doing business, que é um dos pontos, né, principais que são avaliados com relação a isso. Né? Então, assim, até mesmo mencionado pelo Veloso, pelo Zé Ricardo, a cidade do Rio de Janeiro ela realmente é diferenciada quando comparada com São Paulo. São Paulo, por mais que tenha um poder econômico muito grande, mas lá ainda existem alguns entraves que aqui a gente já está conseguindo superar. Não é uma competição, não é nada disso, mas é importante a gente também focar, né, e demonstrar que o Rio de Janeiro está fazendo por onde. Né? Mas não pode ficar só nisso. Né? A gente está realmente tentando melhorar cada vez mais. Tem mais algum? Acho que era só esse.
Era só isso. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Quanta coisa nova, né? E logo lá no início da apresentação, eu disse que é uma construção de fato, a Rede Sim. E a gente já caminhou bastante, outras soluções foram apresentadas, são decretos, são mudanças de sistema, uma miríade de ações que elas, quando convergem, a gente consegue reduzir prazo e gerar benefício. Não é o prazo pelo prazo, né? Ninguém está buscando isso. Então, e se fizéssemos um cálculo, né, com todas as ações que aqui foram colocadas, como ficaria o novo ranking? Lembramos que a gente falou de redução de prazo e aqui também temos tempo 2017, tempo 2018. A gente já vai dar um grande passo aqui, podemos avançar mais, mas a gente já vai dar um grande passo na simulação. Aqui, verificação de um nome, menos que um dia, tá? Continua a questão do custo. Taxa de registro, menos que um dia, continua menos que um dia, são prazos ótimos. Registro no Juscerge, 3 semanas, aqui caindo para 3 dias simultaneamente com o procedimento 5. Ele paraleliza com esse, a gente consegue suprimir um procedimento, tá? Oi? Dá 28 ou 18? Ah, sim, a diferença, isso. A diferença de um pelo outro, ótimo. Aqui, para inscrever no ICMS, com decreto, vai de 7 para 5, então a gente já vai ter na redução. Isso é igual unha, né? A gente tem que cortar toda hora. O que der para cortar de prazo aí é bom para a gente. Solicitar e obter certificação digital. Isso aqui, hoje, se chegar com a documentação, já é possível fazer em um dia na maioria dos certificadores, então a gente já está conversando também com o Banco Mundial para considerar um dia aqui. Mas, por enquanto, a gente está falando de ações de governo, tá? Solicitar ao município autorização de funcionamento, 7 dias. Aqui, ao todo, dá 18 dias, não é isso? 18 dias. Então, um novo prazo de 18 dias. E nós temos esse resumo, tá? Número de procedimentos caindo de 11 para 10. Duração de dias de 45 para 18. O custo é mantido, o Brasil tem os melhores custos aqui. E a posição vindo de 158 para 126. A gente consegue avançar 32 posições. Lembrando que o Veloso colocou a questão da acesso digital. Como é que é o nome? Plataforma digital. Ainda não tem a marca, o batismo. E a gente consegue... Tem outras coisas no chamado pipeline aí, para já sair, e que a gente vai trazer mais ganhos numa simulação como essa, tá? O importante é que essa posição do 126, vocês vão lembrar que dentro daquelas barras dos indicadores considerados, tem outros que o Brasil já está muito bem, ali por 30 e pouco, 40 e pouco. Então, se a gente fizesse movimento, São Paulo fizer um movimento também, a gente certamente vai ter o Brasil, no ranking geral, abaixo do 100, e a gente vai poder comemorar, todo mundo aqui é parte disso, tá? Então, as considerações, isso aqui posto, né, uma vez colocado essa nova perspectiva de prazo e de ranking nossa, aqui do município do Rio. Lembrar que o formulário começa apresentando os pressupostos sobre a empresa, a gente falou disso. A segunda parte do formulário são questões pontuais abordadas referentes às mudanças ocorridas desde o último ano e a última resposta efetuada. Questiona quantos registros de empresas como a suposta empresa, que é o caso, foram supervisionados no ano pelo respondente. Na terceira parte são apresentadas as informações agregadas da pesquisa do último ano. É solicitada uma descrição detalhada de qualquer mudança que trouxe efeito e, caso tenha havido alteração, faça necessário justificar a correção, reforma ou outra. Então, se respondeu ano passado, vai responder esse ano. A gente tem uma série de questões aqui, os decretos, a integração da rede Sim e tal, que são os dispositivos pelo qual o prazo foi melhorado e vai ser a fundamentação do questionário, tá? As informações são analisadas de forma subjetiva, mas depois eles transpõem isso para o ranking, como a gente viu, considerando sempre a empresa parametrizada, avaliação técnica isenta, cujo resultado reflete as respostas, isso que o Banco Mundial faz,
Na dúvida, o Veloso apresentou aqui, eu acho que todo mundo copiou, tirou a foto e tal, mas no final pode verificar com ele ali o contato na Juscerge, que vai ser o hub das dúvidas, se for coisa federal, Juscerja, faltou um A ali, Juscerja. Eu fico com RJ na cabeça, não consigo. É menina. É menina. Graciosa. Graciosa, isso. E aí tem um contato para tirar as dúvidas, conforme for federal, o Veloso vai encaminhar para a gente, estadual, por aí vai. É importante salientar que se trata da ferramenta de avaliação mundial, isso a gente já falou no início. Tá? Então, para fazer essa amarra, esse fechamento, é importante o momento nosso aqui para mostrar que tem trabalho sério de todos os órgãos que estão envolvidos, o Estado, a Junta, o sindicato, a SESCOM, a FEComércio, a sessão aqui do auditório não é um simples ato de gentileza, porque faz parte desse movimento, né? E que tem trabalho sério aqui. Mas quem faz o Brasil andar, quem movimenta o Brasil no dia a dia, são vocês e são as empresas que vocês atendem. Então a gente trabalha aqui para que haja um benefício percebido. Ranking, se não servir para a gente achar que melhorou a nossa vida, não adianta. Então esse que é o caminho, a gente acredita nisso. E como é uma constante, provavelmente ano que vem a gente vai estar aqui falando da posição 70, 60 e por aí vai. É possível, a gente sabe que é um trabalho incremental. Então, a responsabilidade é nossa e o mérito é de vocês. Obrigado a todos. Deixo aqui meu agradecimento. Pessoal, boa tarde, eu vou ser breve, eu acho que o principal tema foi colocado. Eu quero dar os parabéns ao município do Rio de Janeiro, dizer que é uma competição positiva, sim, tem que ser assim, que eu estou torcendo pelo Rio de Janeiro, né? Sou carioca, né? Então estou torcendo pelo Rio de Janeiro, que ganhe de São Paulo nessa competição, perfeito? Vou estar dia 9 em São Paulo, vou dizer que estou torcendo por São Paulo, né? Beleza? Esse é o papel, tá? Esse é o papel. Beleza? Então, o que a gente quer é os dois empatados na liderança ali, nos 5 dias, e o Brasil no outro patamar. Porque o ranking, ele é apenas uma maneira de expressar um ambiente de negócio favorável, fácil, rápido, né? Então é isso que a gente está trabalhando. E a Receita Federal, por incrível que pareça, agora um portfólio cada vez mais forte nessa linha da melhoria do ambiente de negócio, em parceria em cada projeto com os diversos parceiros. Então tem 3 grandes indicadores: pagamento de impostos, abertura de empresas, que a gente já esgotou aqui com a Rede Sim, e vou falar um pouquinho do comércio internacional, tá? São projetos que formaram uma carteira que compõe no Ministério da Fazenda a agenda de medidas microeconômicas, que tem um prazo de implantação até o final de 2018 para estar entregue para a sociedade, para os empresários, para os contadores, para os advogados, para todos aqueles que operam na área fiscal. Então, a restituição, a Rede Sim, nota fiscal de serviço eletrônico com ambiente nacional e social, Sinter, que é o Sistema Nacional de Informações Territoriais, simplificação do famoso SPED e Portal Único do Comércio Exterior. O objetivo, então, dessa pauta, dessas entregas, é a melhoria do ambiente de negócio. Não tem aí um outro viés, né, de um incremento da arrecadação, a não ser que seja por um controle mais facilitado, né? Você pode aumentar aí essa base tributável simplesmente com a simplificação. E o social, eu não vou falar, o projeto já funciona para o empregado doméstico, já tem um cronograma posto aí. O que eu vou falar é do resultado que todos esperam dele, principalmente a classe empresarial. É uma plataforma que consolida todas as obrigações trabalhistas e o que o governo está trabalhando agora, substituição de 3 obrigações atuais. É isso que se espera. Diferentemente do que aconteceu no SPED, em que correu um pouco lateralmente e as obrigações estaduais, federais concorreram com o SPED durante um elevado período de tempo, no E-Social isso não acontecerá. Isso é uma oportunidade e ao mesmo tempo é um risco, porque quem trabalhar para ficar paralelo, na hora de gerar uma guia, se não fizer social não vai conseguir fechar o mês, tá? Então é importante esse modelo, estar atento, e o cronograma será muito forte de substituição de todas essas obrigações que hoje estão postas, tá? Então isso está sendo traçado um cronograma interno em oficinas dos órgãos, com já os prazos para desobrigar cada uma delas. E já começa nos prazos iniciais, tipo
Janeiro de 18, para empresas acima de 78 milhões, já morre a GFIP. Na sequência morre Caged, na sequência, no ano calendário seguinte, já morre RAIS, já morre Livro Preto, já morre, né? Então, assim, atenção, porque esse resultado efetivo é o que está se buscando aqui nesse portfólio. Não é a entrada da social, é o efeito de simplificação que ele vai gerar. Ok? SPED. O SPED fiscal do ICMS está com as suas obrigações replicadas, principalmente no âmbito das administrações tributárias estaduais, né? Então, o que a gente tem aí? Nós vamos disponibilizar um layout simplificado das escriturações do SPED até julho de 2017. Vamos colocar isso em consulta pública, vamos colher informação, vamos preparar um cronograma de adaptação para reduzir em mais de 1.500 campos as escriturações de SPED que estão hoje funcionando e que estão redundantes. Boa, né? Vamos ver. Estou anunciando aqui um conto, né? Não é a conta do vigário, não. Vou mostrar aqui um pouco então. Então vamos ver um pouco aqui, ó. Olha o que nós estamos aqui trabalhando, né? Olha o que tem aqui no modelo obrigacional do Estado. GIA, DMA, DF, GIM, por aí vai, né? Se integra. O secretário de Fazenda pergunta, não, mas nós aqui não estamos mais exigindo se integra. Aí eu pergunto, o senhor tem certeza? Aí tem um coordenador de alguma área que vai falar assim, olha, para o regime especial de combustível, nós ainda estamos usando a integração com Sintegra tal. Então, assim, nem o próprio gestor consegue identificar o penduricalho que está ali amarrado. Então, nós estamos fazendo uma grande, um estudo com o auxílio de vocês, da GETAP, dos órgãos que estudam cientificamente a área fiscal, certo? Apoio do CFC, apoio da CNI. E nós temos assim, ó, a GIA, 98 de aderência com o que já está na FD atual. 98. Por que não tira? Ah, porque não incluíram um campo que diz não sei o que da tabela de situação tributária. Então inclui e mata a outra. Não é isso? Então é esse o trabalho que está sendo feito, tá? Então eu tenho alta aderência de eliminação, o Sintegra 94%, ficha de conteúdo de importação, por exemplo, 88%. Aqui um esforço um pouco maior, que a parte de combustível a gente sabe que tem um controle mais exacerbado, né? Então a gente está fazendo um mapeamento amplo e logo de cara 18 obrigações têm alta capacidade de absorção pela FD e de substituição mais imediata. Depois nós vamos para as 7 aqui e depois as 8 são mais difíceis. Então, matando por etapas, né? E simplificando num curto espaço de tempo, ok? Então, Receita Federal e Estados, tem 7 estados pilotos. Nós estamos caçando aqui o Rio de Janeiro para que ele seja piloto também, porque coloca o do IBIS, o Estado passa por alguma dificuldade nesse momento, a gente compreende, perfeito? Mas quem sabe o apoio das federações, né? Das entidades empresariais aqui, um apoio ao governador, para que a gente consiga ir lá buscar e isso já integrar aqui um resultado mais rápido. São Paulo está aqui, tá? O Estado de São Paulo está com um piloto, Paraná, Pernambuco, Ceará, tem 7 estados da federações que já vão integrar esse primeiro resultado. Em dezembro de 17. Aqui é um roadmap, né? Um plano aí de chegar, inclusive com adequação legislativa, para aqueles que têm obrigações nas leis estaduais sendo exigidas, que precisam ser alteradas. Nota fiscal de serviço eletrônica, criação do ambiente nacional. Nós temos algumas capitais, Rio de Janeiro inclusive, de aderência a esse padrão nacional da nota fiscal eletrônica. Hoje cada cidade tem um modelo diferenciado, né? Empresas nacionais que operam têm dificuldade, até no próprio estado, empresas que têm filiais em municípios diferenciados têm dificuldade. Então a proposta é essa, a criação do ambiente nacional. Então o que tem aqui nesse produto? Nessa cestinha, né? Você vê como é que a Receita está meiga aqui com essas figuras. Ambiente é uma postura, um portfólio voltado para o contribuinte, né? Um portfólio voltado para o respeito ao contribuinte. Tem um portfólio da maldade, não vou dizer que não tem, certo? Mas não é esse aqui, perfeito? O ambiente nacional, o emissor público para mim, pequena empresa, né, Zé Ricardo? Aí o apoio da SEMP, essas políticas, né? Em que você inclui o cidadão. E o autorizador de nota fiscal de serviço para o município que tem baixa capacidade, baixa infraestrutura tecnológica, e a gente provê para ele como se fosse uma CEFI virtual, tá? Então esse é o processo.
um portal de serviço de comunicação, como tem a nota fiscal eletrônica hoje, mercadoria, que está consolidado no país, web service de integração e o portal de integração com os softwares que emitem documentos fiscais. A arrecadação aqui é um incremento em função de uma facilitação do ambiente. O efeito principal é o ambiente de negócio, a arrecadação e a fiscalização é uma melhoria pela transparência, pela inclusão e não por um processo de aumento de carga. Tá? Restituição e compensação. Quem tem problema de restituição e perde compra? Bom sistema, não é? Funciona redondo, simplificado, não é isso? Não pergunta, Daniel. Um projeto específico para a agilidade do processo de restituição. Pois é. Disponibilizar serviços simplificados que agilizem a restituição e a compensação entre tributos. Marcos do projeto. Restituição e compensação das contribuições previdenciárias. Junho, novo marco legal, junho de 2017. O que é isso? Compensação cruzada. Compensar a previdência com PIS/COFINS e vice-versa, né? Algo que é pleito, histórico, e nesse momento, para gerar o fluxo de caixa das empresas, sem agredir o sistema previdenciário, será flexibilizada, então, por lei, essa compensação cruzada. Restituição e compensação de demais tributos, com o novo PERDECOMP de dezembro de 2017, que é uma declaração pré-preenchida, já vai nas bases, busca os saldos, apresenta, né? Ou seja, cria algo que é um modelo que a Receita quer para a pessoa física, que é a declaração pré-preenchida, para a pessoa jurídica na restituição. E, pelo E-Social, quem começar em janeiro de 2018 e vai fazer a opção pela compensação cruzada, já abandona a sua GFIPzinha e vai para o E-Social com o ganho de poder compensar com todos os tributos administrados. Ok? Lá na frente, no final de 2018, nós vamos fazer um serviço no ECAC específico, que é o novo sistema PERDECOMP, totalmente reformulado, né? Talvez a gente até abandone esse nome, que tem um ranço aí indesejável, mas é quase que um conta corrente da PJ com apropriação de débito e crédito. Perfeito? Então esse é um projeto focado na aceleração do tempo que a restituição fica aguardando. Rede Sim, aí são os marcos, eu não vou repisar isso, né? Olha como está feliz aqui o empresário, ou o contador, ou o advogado que chegou naquela etapa final ali em 5 dias. Fase 3 você vai falar, Daniel, que a gente acabou não falando. Podemos falar aqui então. Aqui é o foco, né? Foco no Doing Business, foco na integração nacional e foco na meta de 5 dias para abertura no baixo risco, ok? Um ranking como está hoje, né? Esse é 31 de dezembro de 2016, para vocês terem uma visão nacional. Velozão está aqui cuidando do Rio de Janeiro para que ele assuma a ponta, né, Velozão? Então, o objetivo aí é a gente trabalhar para que todos os estados cheguem aqui na ponta. Hoje nós temos um estado de excelência, que é o estado de Alagoas, temos Maceió, que tem 36 horas de abertura de empresa. Então está funcionando, né? Então vamos olhar lateralmente, vamos trazer as boas práticas e vamos colocar isso para funcionar a nível Brasil, tá? Então, logicamente que ali teve um processo de instauração, não foi de uma hora para outra, é um processo mais antigo, com uma linha de pactos políticos anteriores, né? Mas tem um histórico que precisa ser preservado, ok? E a fase 3 que o Veloso colocou é o seguinte: a partir de agora, a abertura de empresa, a operação de empresa no Estado do Rio de Janeiro, ele obrigatoriamente, o DBE da Receita, ou Coleta Web CNPJ, vai integrar com a viabilidade municipal. Perfeito? Então, a viabilidade locacional é que vai permitir e vai pré-preencher o Coleta Web CNPJ naqueles campos. Então, não adianta mais correr o processo em paralelo. Vai preencher aqui e é essa informação que vai obrigatoriamente ser preenchida no DBE. Então, precisa recuperar a viabilidade aprovada pela Prefeitura. Isso é uma mudança do procedimento, os contadores precisam estar capacitados, assim como houve, né? O primeiro evento, vão acontecer mais eventos de capacitação. A nossa colega Carolina representa a Receita Federal aqui no Estado do Rio de Janeiro para essa capacitação. Nós estamos preocupados em isso não impactar. Melhora o fluxo, mas também é responsabilidade na Prefeitura, né? Já que ela instaura esse processo para todos os outros órgãos nessa etapa, então esse compromisso de eficiência é vital.
E, para finalizar, o Portal Único do Comércio Exterior, que é um sistema que integra todos os intervenientes do comércio exterior, agilizando esse fluxo de importação e exportação, tá? A previsão é uma redução de 38% do tempo e 41% para exportar e 41% do tempo para importar, representando uma redução de custos de 0,8% do valor da mercadoria por dia economizado. Então, esse é o modelo, ok? Passei aqui um lançamento ocorrido em março de 2017, piloto em andamento, módulo aéreo e modal marítimo e modal terrestre em junho, operações de exportação que exigem anuência de outros órgãos. Então, o que é o Portal do Comércio Exterior? É o desembaraço aduaneiro num único portal, com a Anvisa, com o Vigiagro, com o Exército, todo mundo autorizando lá dentro, num fluxo padronizado, inclusive com o pagamento unificado de taxas. Os impostos, ICMS, na importação, na exportação, o próprio IPI de importação, o imposto de exportação, todos eles gerados ali no mesmo ambiente. Esse pagamento unificado já está em funcionamento. A declaração única de exportação eletrônica já começou a funcionar, ela vale para todos os órgãos. E depois nós temos o despacho antecipado sobre águas. Então, atenção nos procedimentos. Você vai poder despachar sua mercadoria antes do navio chegar, ou da embarcação chegar, ou da aeronave chegar, no caso, despacho sobre água específico das embarcações, mas isso vale para qualquer outra que estiver despachada. E aí nós temos algumas situações, por exemplo, mercadoria que vem com pallet. O pallet tem um cupim lá não sei da onde, né? Que ele é uma praga que, se cair aqui, arrebenta com a lavoura nacional. E aí, então, tem que ter uma vigilância. Se a empresa já sabe quais são as regras, isso é muito importante para a tomada de decisão empresarial. Se ela sabe quais são as regras, de repente o custo de uma embalagem plástica, por exemplo, é superior, mas o custo de armazenagem que ela vai ter para guardar o desembaraço vai superior. Então ela toma uma opção já de cara. Se ela sabe de antemão qual é o procedimento, ela consegue opinar. Então a ideia é que esse portal tenha todas as orientações e regramentos vinculados ao despacho aduaneiro. E o operador econômico autorizado, sinal verde na exportação não só para a Receita, como para a fiscalização agrícola, para a vigilância sanitária, para o Exército. Então, aquele operador é compliance, respeita todas as regras, vamos pegar os Correios, por exemplo, certo? Ele vem por lá, é sinal verde, independente de quem está fazendo a operação. Porque eu sei que aquele operador respeita todo o regulamento do desembaraço aduaneiro, então ele entra no despacho automático, tá? Então, portaria na agricultura, na Vigiagro já foi, reuniões com o Exército, tá? E o sistema OEA, módulo do Portal Único para entrada de requerimentos, análise por parte de todos os órgãos. Um único documento digital para desembaraço aduaneiro para todos os órgãos intervenientes. Então, esse é o portfólio que a gente espera entregar para vocês até 2018. Tem como resultado a simplificação do sistema tributário posto, né? O que a gente pode simplificar usando essa sistemática que está aí, sem falar em reforma tributária, que é necessário, mas demanda um tempo, um esforço, um debate. Então, é o foco. Você tem um sistema tributário e você tem condições de simplificar enormemente com base no que está aí. E é o que a gente está propondo nessa mensagem, né? Sem descaracterizar o Rede Sim como uma das principais ações que a Receita Federal vem trabalhando desde 2007, né? E estamos chegando aí num grande ano, se Deus quiser, 2018, um marco histórico, mas já prevendo os avanços que aconteceram do ano passado para cá. Teve uma greve, né, Veloso? Na época, no ano passado, que impactou, inclusive, a pesquisa do relatório. Então, o que a gente pede a vocês é isso, né? Vamos olhar para o nosso país, os órgãos estão trabalhando sério, os resultados que foram entregues, que a gente consiga observá-los na resposta, sabendo que nós precisamos ainda caminhar, ok? Obrigado, gente. Boa tarde, Lúcio Fernandes, diretamente com Malheiros. Dentro dessa toda a perspectiva que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem observado na sua visão, de tentar melhorar o ambiente de negócio, há proposição na mudança do decreto 322?
Você sabe que isso é o grande entrave, maior entrave. Temos a legislação obsoleta, desde 1956, na qual o legislador lá no passado pensava numa indústria em grandes galpões, hoje pode ser indústria numa área de 5 metros quadrados. Alô? Oi. Bom, com relação à alteração de qualquer lei, eu não estou apto para estar respondendo isso, até porque isso precisa passar pela Câmara dos Vereadores. Mas é uma propositura do Poder Executivo? Sim, mas de qualquer sorte isso não compete à nossa secretaria. Tá? Mas a ideia da Prefeitura que propôs? Sim, não somente isso, como também de alterar alguns pelos. Né? Mas eu não posso estar falando pela Prefeitura, até porque essa não é uma incumbência da nossa secretaria. Infelizmente, Você disse que hoje vocês estão liderando sim, esse conglomerado de secretários. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer por estarmos liderando, por essa incumbência do nosso prefeito, é propor. Tá? Inclusive, vou tomar nota da sua sugestão para estar propondo isso. Boa tarde. Eu queria perguntar para o Luiz Malheiros também. Essa última exposição que você fez com relação à liberação da busca prévia no shopping center, você exemplificou ali Barra da Tijuca, inclusive, esse prazo de 5 dias que você comentou, ele já está em vigor? Porque, por exemplo, eu tenho uma situação especificamente de Barra da Tijuca, shopping downtown, onde eu fiz um pedido de uma busca e já tem mais de uma semana, não foi para análise e eu não tenho resultado. Então, exatamente, o que eu mencionei na apresentação. Os prazos que eu citei são prazos legais, são os prazos que estão dentro do decreto. Tá? O que nós verificamos, inclusive com conversa com a própria CLF, com a própria IPlanRio, é que o prazo real não está convergente com o prazo da lei. Né? A nossa intenção com esse grupo de trabalho é exatamente isso, fazer com que a lei seja cumprida. Né? Não adianta ter um artigo determinando 2 dias para o fiscal se manifestar, e em caso ele não se manifeste, terá mais 5 dias para ele ir até o local e realizar a vistoria. Não adianta isso estar em lei se na prática isso não ocorrer. O nosso trabalho aqui é exatamente este, fazer com que a lei seja cumprida, que os prazos que estão em leis e no decreto sejam cumpridos. Tá? Não é só o seu caso, existem outros casos, inclusive com prazo até maior do que o seu de uma semana. Tá? Nesse caso específico, algumas empresas vêm nos procurar, a própria Secretaria de Desenvolvimento, e nós, em parceria com a CLF e com o IPlanRio, porque eu sempre menciono o IPlanRio, porque é tudo por sistema hoje em dia, né? Então, às vezes, o IPlanRio também consegue estar apoiando nesse sentido. Então, enfim, posteriormente eu posso estar dando meu cartão para você e estar lhe apoiando nisso. As empresas que estão nos procurando, a gente realmente está fazendo essa interface junto com a CLF para saber de fato o que está acontecendo. Tá? Muito obrigado. A minha pergunta é para o Veloso. Eu queria saber quando que a Prefeitura de Niterói vai entrar nesse alvará direto como os outros. A Prefeitura de Niterói, ela já até modernizou, ela fez a sala do empreendedor em conjunto com a delegacia ali no Shopping Bem Market. Então, eu acho que as atividades de baixo risco, ela está funcionando, não está, Delmir? Não está integrada não, mas ela está no presencial. A gente está fazendo eu costumo usar uma expressão que a gente não pode entrar na casa do vizinho se o vizinho não convidar a gente, né? Mas eu estou batendo na porta de todo mundo, né? Então, porque a gente tem que ser persistente e insistente, né? E usando uma palavra da nossa presidente Vitória, a gente tem que acreditar no Brasil, tem que acreditar na simplificação e na desburocratização. Então, eu vou levar a sua demanda para a Prefeitura, né? Para que a gente possa implantar no mais rápido tempo possível. Porque o meu sonho como cidadão, é que você possa, nesse prazo que o Daniel falou de 5 dias, ou de menos, que eu penso que dá para fazer até em menos de 5, você ter a empresa registrada na junta, com toda a sua parte fiscal habilitada, ou seja, CNPJ
inscrição estadual, inscrição municipal e alvará de funcionamento, emitido de forma online. Então, isso é possível fazer num prazo rápido, né? E a gente, inclusive, está mudando procedimentos internos da junta comercial, porque também tem resistências internas que a gente tem que superar para atingir esses objetivos. Então, é uma construção. Então, vou procurar o município de Niterói, tenho um carinho enorme por Niterói, estive no mapa do comércio lá há 10 dias atrás, numa sexta-feira, e certamente o pessoal da equipe lá vai ser acessível para isso. A ideia é que todo o Estado venha aderir a essa sistemática. Isso é a meta. Boa tarde a todos. A pergunta é para o representante da Prefeitura. Eu passo por uma dificuldade hoje com relação à consulta prévia de local. Tá? Uma dificuldade quando eu insiro a inscrição predial, a inscrição do imóvel, não carrega o endereço. E, eventualmente, passo por algumas dificuldades. A junta comercial, ela tem e-mail para você passar a sua dúvida ou sua queixa e você obtém a resposta. Na nota fiscal eletrônica, idem. Existe um e-mail da Prefeitura para esses tipos de questões, esclarecimentos e queixas? É verdade, isso é importante. O da senhora foi por e-mail? Bom, o e-mail existe sim. A questão é de funcionar com rapidez, inclusive, não? Sim. E assim, seria interessante que essa informação estivesse bem visível lá no site Carioca Digital, porque realmente parece haver uma dificuldade nesse sentido, de você saber o canal e, agora, pelo visto, de obter uma resposta, né? E aí a gente fica num atendimento. Sem dúvida, o atendimento eletrônico ele contribuiu para o nosso trabalho, mas ele é muito frio e, eventualmente, a gente precisa de um cara a cara. E aí você se dirige à inspetoria e na inspetoria ninguém te informa, isso não é aqui, isso é do sistema, eles sabem menos até do que nós. Realmente a gente precisaria dinamizar esse atendimento e a gente poder chegar à prefeitura. Muitas vezes a gente fica muito distante de vocês. Bom, aproveitando já a sua pergunta, é importante que fique claro, até porque caso tenha alguma outra pergunta voltada para a prefeitura, a nossa secretaria, ela é a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, tá? E foi nos incumbida essa missão de aprimorar esse sistema, até porque dentro da nossa secretaria nós coordenamos a área de empreendedorismo, tá? Por isso que nós recebemos essa missão do prefeito, tá? Algumas perguntas, por exemplo, como a sua, que é uma pergunta mais técnica, é importante ficar claro para vocês o seguinte: quem é o gestor? O gestor desse sistema, tá? Do portal Carioca Digital, onde você solicita a sua busca prévia do local, é a CLF, tá? Não é a nossa secretaria. E todas as dúvidas pertinentes a sistema não é nem com a CLF, é com a Implanrio, tá? Então eu só estou adiantando isso para vocês, porque pode ser que vocês me venham com algumas perguntas da qual eu não tenho capacidade técnica para estar respondendo, mas estou tomando nota de todas as perguntas de vocês, até porque eu preciso fazer uma ata do evento que ocorreu no dia de hoje, e certamente passarei isso para a CLF e para a Implanrio, que são a CLF enquanto gestora do sistema e a Implanrio enquanto operadora do sistema. Tudo bem? Boa tarde. A minha pergunta é ligada um pouco à do colega, só que é com relação à vigilância sanitária, porque hoje em dia a gente faz através do Sisvisa. E o sistema, às vezes, a gente manda as informações, leva muito tempo para responder. Então, eu não consigo entender direito como é que essa coisa de diminuir prazo, quando falam de baixo risco, eu não sei o que quer dizer baixo risco, porque às vezes a atividade é de baixo risco, mas ela leva um mês para ter uma resposta. Quer dizer, como é que adianta tantos prazos no papel, de 2 dias, 3 dias, mas na prática, a gente, como colega ali, a gente não está vendo isso.
em algumas situações. A junta está maravilhosa, está rapidinho, Receita Federal está bacana, agora a Prefeitura é que está pegando. Eu, no meu caso, nesse momento, eu tenho problema com a vigilância sanitária e não é respondido os processos, demora muito. É exatamente o que eu já respondi antes, né? Não adianta a gente só focar em redução de prazo e não cumprir esse prazo, né? Então, e por isso da importância desse grupo de trabalho, por isso da necessidade de estarmos nos reunindo de forma periódica, tá? Pontuando quais são os gargalos, né? Quais são os principais pontos, os pontos mais frágeis, para daí sim realmente encontrar uma solução para que a lei seja cumprida. Tá? Tô tomando nota da sua questão. Eu queria só complementar, essa questão do baixo risco, ela vai variar de acordo com a etapa que está sendo exigida, porque o baixo risco da vigilância sanitária não é igual ao baixo risco do bombeiro, não é igual ao baixo risco do meio ambiente, né? Então o cara falou, se o cara conserva palmito, não sei de onde, o meio ambiente tem problema, que a extração irregular de palmito não tem problema com incêndio. Então, assim, cada um terá uma tabela de gestão de baixo risco. Isso pode variar, inclusive, por tipo de município no Brasil. A ideia é que a gente tem uma referência nacional, mas que municípios podem ter associação. Agora, uma coisa deve ser uniforme, e eu estou entendendo que é esse o esforço que a Prefeitura está se organizando para fazer. Baixo risco é resposta automática. É alvará automático. Então, assim, não é hoje, mas esse projeto vai trabalhar para que chegue no padrão nacional de baixo risco. E o ideal é que esse diálogo com a sociedade possa apontar aonde efetivamente não está acontecendo isso, e a postura da gestão atual, seja no governo federal, seja no governo estadual, é de escutar isso, colher, fazer a correção e colher o feedback. Inclusive, né, eu não sei, Zé Ricardo, a gente conversou muito sobre isso, sobre o feedback do cidadão na qualidade do serviço, porque efetivamente nós não queremos uma medição fake, né? Nós queremos uma medição que efetivamente esteja acontecendo. Mas essa questão do baixo risco a regra é você ter um alvará automático. Você não precisa perguntar para o município se vai conceder licença, porque o município na tabela já disse que para aquele KNAI específico, naquelas condições, é baixo risco. Então o sistema já automaticamente devolve o alvará e encaminha o sistema municipal aquela licença com aquelas informações, tá? Então tudo isso é um processo que aqui no Rio está no estágio final de aperfeiçoamento, por isso que alguns pedaços você ainda não tem isso totalmente aprimorado. O que acontece com outras cidades do país também, tá? Nós estamos nessa fase final de aperfeiçoamento desses processos. Boa tarde. A minha pergunta é para a Prefeitura. Eu solicitei uma baixa de um alvará de autônomo. Verifiquei, recebi a certidão de baixa, tudo ok. Solicitou para que eu entrasse na Carioca Digital, entrei, mas não consigo imprimir a baixa do alvará. Eu estive na inspetoria do Santa Amaro, mas a inspetoria agora fechou, não sei nem para onde foi. Tem nenhum aviso avisando. Agora vocês entenderam porque eu trabalho errado. Porque da necessidade de ter um grupo de trabalho, é por isso, acho que foram feitas 5, 6 perguntas, 5 para mim. Luiz, passou um pouquinho, mas está na hora da Ave Maria, vamos continuar. Bom, parte da sua resposta é porque agora nós mudamos, né? Não, deixamos de ser 19 inspetorias e passamos a ser 9 gerências regionais. Tá? Então as gerências estão maiores, estão abrangendo mais bairros do que antes, tá? O endereço eu posso estar te passando depois. Eu tenho uma relação do endereço de todas as gerências, não só o endereço, como também o bairro que ela atende. Tá? De repente isso já pode te auxiliar. Já também, no site também já tem, mas eu também tenho aqui quem quiser. Não sei lhe responder. Vou anotar e posso pegar seu e-mail depois, tá? E está te respondendo isso com mais propriedade com o pessoal da CLF e da Implan Rio.